Nesse vídeo você vai conhecer os 4 tipos de cultura originais e vai descobrir qual é o maior erro na hora de classificar a cultura da sua empresa. Antes de entrar nos tipos de cultura, tem uma coisa que é fundamental entender. Quando o papo é tipo de cultura, não existe cultura melhor ou pior. Não existe uma mais adequada ou menos adequada. Existe aquela que é melhor para o contexto da sua empresa. Ou seja, aquela em que vai se adequar às suas atividades, às suas tarefas, ao público que você atende, ao nosso querido cliente e tudo mais. Então grava bem isso. Apesar de eu falar de diversos tipos de cultura nesse vídeo, nenhum deles é melhor ou pior. Só tem um tipo de cultura que é inaceitável e que é muito prejudicial para você e para sua empresa, que é a cultura de não dar like nesse canal e não se inscrever para ver os conteúdos da semana. A gente tem live, tem vídeo e tem muita coisa surgindo. Então se inscreve se você quer evoluir sua gestão, estudar administração de empresas e, é claro, ter uma organização incrível. Eu sei que no título desse vídeo está escrito 4 tipos de cultura organizacional. Entretanto, a gente tem diversos tipos de culturas e nem dá para falar de todas aqui nesse vídeo. Então, para o conteúdo ficar melhor e mais otimizado, eu separei ele em 3 partes. A gente vai falar dos tipos de cultura originais, que foram os primeiros, os 4 primeiros que foram teorizados e classificados. Depois a gente vai falar de uma expansão desses 4 tipos de cultura. E por último, vamos falar aí do que eu chamei de boom da cultura organizacional. O que eu chamei de tipos originais de cultura foram os 4 teorizados por Charles Hand lá na metade mais ou menos do século XX. E é ele em que começou a história de classificar as coisas e começou a teorizar a cultura organizacional. O primeiro dos tipos que ele trouxe é a cultura de pessoas. Na cultura de pessoas, a gente tem realmente um centro, um foco de toda a organização nas pessoas da empresa. Nesse caso, a gente tem uma cultura que é mais horizontal, ou seja, que é um pouco menos hierárquica e assim tem um pouco menos de relações de poder. Essa cultura ela tem um foco muito grande em cuidar dos colaboradores. E dessa forma, então, também tem um foco muito grande em ouvir o que eles têm a dizer e dar, assim, formas, mecanismos, ferramentas para que eles consigam modificar a organização e melhorar as coisas. O segundo tipo de cultura teorizado por Charles Hand foi a cultura de poder. Nesse tipo de cultura, a gente tem um foco muito grande na hierarquia, na autoridade e no poder que as pessoas exercem dentro da empresa. Aqui a gente tem um oposto da anterior, não bem um oposto, mas um contraponto, porque a gente tem uma organização extremamente verticalizada. E também a gente tem uma organização em que as decisões são centralizadas em determinadas pessoas que têm o poder de tomar essas decisões. Além disso, esse tipo de organização tem um foco muito grande no controle. Então ela é uma organização que tem muitos dispositivos de controle para manter a hierarquia e o foco de poder, manter os poderes alinhados dentro da empresa. O terceiro tipo de cultura que o Charles, íntimo, né, teorizou é a cultura de papéis. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Aqui o foco está nos cargos, ou seja, nas funções que são desempenhadas. Mas, Davidson, não é a mesma coisa? Calma. Enquanto na cultura de poder eu tenho o centro na pessoa, na autoridade que uma pessoa exerce, por exemplo, o diretor da empresa, o gerente de processos, o gerente comercial, aqui eu tenho uma centralização no papel, na tarefa. Então já não é mais uma pessoa, e sim o cargo. O que isso significa na prática? Que, por exemplo, na organização de cultura de poder, eu tenho uma pessoa que desempenha poder. Se ela trocar de cargo, ela continua desempenhando o mesmo poder, tá? Agora, no de papéis já não está mais na pessoa, e sim no cargo. Então, quando aquela pessoa deixa aquele cargo, ela deixa de ter aquela atribuição de poder e ela não tem mais, assim, poder decisório dentro da empresa, tá? Então, cuidado para não confundir. Por último, a gente tem a cultura de tarefas. E essa aqui eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando por aí. Ah, fulano é muito tarefeiro, fulano é matador de tarefa, fulano é assinalador de checklist, fulano não pensa, só faz o que precisa fazer, fulano é uma máquina de execução consecutiva, fulano é um exterminador de planejamento pessoal.
Enfim, aqui a gente tem o foco nas tarefas da organização. Já não é mais na pessoa e nem no cargo, mas naquilo que precisa ser feito. Ou seja, aqui, por exemplo, a gente tem uma empresa que tem muito foco no que precisa ser feito. Suponhamos que o meu trabalho seja fazer relatório, que é um trabalho idiota por si só, mas ok. A organização está preocupada em garantir que eu faça os meus relatórios, não importa em que cargo, função ou quem eu seja. E aí ela vai criar dispositivos para garantir que essa tarefa seja o mais eficiente possível. A linha de produção, por exemplo, ela tem uma cultura de tarefas muito forte, porque você tem que garantir que as pessoas executem aquelas determinadas atividades no menor tempo possível para garantir mais produtividade. E essa é a palavra da cultura de tarefas, produtividade. Nela a gente tem que priorizar a performance e a produtividade e eficiência acima de tudo. Beleza, aqui a gente encerra esse estudo inicial do Charles Hand e a gente conhece alguns tipos de cultura que foram muito importantes de serem teorizadas lá atrás. Entretanto, com o passar dos anos, as pessoas começaram a entender que tinham mais culturas surgindo. E aí a gente começa a ter algumas variações. Também não vou falar de todas elas, mas vou trazer as 3 aí que eu acho que são as principais e que permeiam as organizações de hoje em dia assim com mais força. A primeira delas é a organização focada em resultados, ou seja, a cultura de resultados. Aqui já não importa muito mais como eu faço as coisas, o que eu faço, se quem é que está no poder, quem está mandando, quem deixou de mandar, não tem muito problema. Infelizmente também às vezes não importa muito se a minha equipe tá bem, tá mal, se eu tô garantindo a saúde das pessoas ou não. O que importa é o resultado final. Outro tipo de cultura que acabou surgindo é a cultura de inovação. Nela, o mais importante não é mais o resultado, não é mais as pessoas, não. É inovar, ou seja, criar novas formas de fazer as coisas ou de atender problemas das pessoas. Nessa cultura, a gente tem então um foco muito grande em pesquisa, em desenvolvimento, em criar algo que não foi criado para tornar as coisas mais eficientes, para atender o cliente ou para simplesmente criar algo disruptivo que revolucione o mercado e revolucione aquilo que a gente faz. Já nesse entremeio, a gente começou a ter um tipo de avanço no estudo da cultura e começaram a entender a cultura como algo um pouco mais abrangente. E aí a gente começa a ter os primeiros filósofos aí, ou teóricos da administração, falando sobre a cultura holística. Confesso que eu não gosto muito dessa palavra, holística, então eu vou usar a cultura sistêmica. Eu vou substituir holística por sistema, combinado? A cultura sistêmica, ela já está um pouco mais preocupada com o todo, ou seja, de uma empresa conectada entre si e de uma empresa que tem vários setores que precisam conversar para no final atender um bem maior. A cultura sistêmica, então, ela está muito mais preocupada com o todo. Eu já não tenho mais a preocupação com um cargo ou com uma pessoa que exerce o poder. Eu não tenho mais uma preocupação com o resultado. Eu tenho uma preocupação com toda a cadeia produtiva e com o que ela vai distribuir para a população, porque ela está conectada entre si e com os outros. Ou seja, a gente começa a ter aqui a palavra processo ponta a ponta, que a gente ainda vai falar nesse canal, que é algo fundamental e assim incrível para a gente entender o funcionamento da empresa. Aqui a gente chega na terceira parte do vídeo, que é aquela que eu chamei de boom da cultura. Por quê? Porque a partir desses estudos, as pessoas começaram a ter mais subsídios, começaram a refletir mais que existem inúmeros, milhares, centenas, dezenas, sei lá, milhões de tipos de culturas diferentes. Porque cada organização é única e especial. E sim, eu sou meio romântico nesse ponto. Adoro, eu acho que as organizações têm sim um propósito maior. Algumas não descobriram ainda, mas tem. E as pessoas começaram a ver isso. Então, por exemplo, eu não vou explicar uma por uma aqui, mas só para você ter uma noção. Então vamos pensar. Em um hospital, por exemplo, é muito comum que exista uma cultura de cuidado muito grande. Que é aquela cultura em que as pessoas cuidam umas das outras e dos pacientes. Empresas, por exemplo, que fazem segurança privada, é muito comum que tenha uma cultura de segurança mesmo envolvida. É uma cultura em que a empresa está preocupada em manter a integridade das pessoas e manter o local seguro para que elas possam executar o que elas vão fazer, seja numa festa, ou em um evento, ou em algum tipo de trabalho específico. Existe a cultura de padronização,
que tem a ver aí com seguir normas, seguir leis, em ter processos que são padronizados para que eles possam ser replicados. E essa cultura eu particularmente amo muito. Se você é fã do canal e você conhece aqui, você sabe que a gente fala muito disso, de padronização de processos. E que isso tem muito mito envolvido, a gente vai falar disso, inclusive, em um outro momento, tá? Padronização não é burocracia. Spoiler. Existe ainda a cultura de projetos, que é uma empresa que tem a cultura de executar vários projetos para mudar as coisas e eles são tocados à parte dos processos originais. E eles acabam criando mudanças muito profundas e melhorias muito grandes na empresa. Se a gente for pensar, tem um milhão de tipos de cultura. Pode ter cultura de qualidade, cultura de valorização, cultura de promoção, cultura de carreira, cultura de resolução de problemas, cultura de tecnologia. É cultura que não acaba mais. E aqui a gente chega no ponto principal desse vídeo, que é o mais importante. Porque assim, até aqui a gente só falou de teoria. A gente classificou e falou um pouquinho de como ela pode ser. E é importante saber e entender isso, porque isso dá know-how pra gente entender se essa cultura acontece ou não na nossa empresa. Entretanto, o que a gente não pode fazer de maneira alguma é cair na besteira de enlatar a cultura e achar que a nossa empresa só tem um tipo de cultura. Que ela, por exemplo, é só uma cultura de poder, que só tem cultura de poder. Isso significa que existem diversos tipos de cultura convivendo organicamente aí. Algumas com mais força, algumas com menos, algumas ganhando força, outras perdendo. Existem vários tipos de cultura que vão compor o horizonte total de cultura da sua empresa, tá? Então não dá pra achar que é uma só, não caia nessa besteira. Pode inclusive acontecer de um tipo de cultura ser muito forte em um setor e ser muito inexistente ou não ter importância nenhuma em outra. Isso tá errado? Não necessariamente, a gente tem que avaliar caso a caso. O que a gente precisa fazer então é fazer uma análise, é entender a cultura como um todo e aos poucos ir trabalhando aqueles aspectos dela que talvez não sejam legais, que sejam negativos pra gente. Lembra lá no começo? Não existe cultura boa, cultura ruim e nem cultura melhor ou pior. Existem aspectos da cultura que devem ser eliminados ou potencializados de acordo com o que a gente espera que a nossa organização venha a ser. E só reforçando, existem basicamente dois tipos de cultura. Os das pessoas do bem, que já se inscreveram no canal e deixaram aquele like maroto aqui no botão, que não leva nem um segundo para fazer isso. E das pessoas, assim, não tão do bem, que infelizmente as empresas vão falir e as coisas não vão dar certo, que são as que não deixaram o like e não se inscreveram nesse canal. Não vai dar bobeira, né, meu? Não dá sorte pro azar. Se inscreve aí e deixa um like. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é o seguinte, tinha muito tipo de cultura para falar, muito termo e muita coisa. Então, talvez você tenha ficado curioso sobre alguma coisa ou achado que faltou falar algum aspecto importante. Então deixa seu comentário aqui que a gente pode voltar a falar desse tema e inclusive aprofundar algum tipo específico de cultura se vocês quiserem. Então é isso, um abraço e até a próxima. Outro tipo de cultura que acabou surgindo e que está na boca das startups é a cultura de inovação, em que o mais importante para a empresa é criar produtos inovatórios. Nossa, eu ia falar inovatórios, velho.